Quer alavancar a produtividade da sua obra com mais inteligência e integração total de suas equipes? Bem-vindo ao Agilin, o primeiro aplicativo de gestão da construção civil que leva para o canteiro o conceito Lean Construction 4.0. É mais produtividade e inteligência em tempo real. Com o Agilin, você simplifica e reduz todo o fluxo de gestão da sua obra para apenas 4 etapas. Agilin Planner. Planeja sua obra de forma simples e intuitiva, utilizando a metodologia da linha de balanço. Com o Agilin App, além de ter toda a visão do planejamento no canteiro, é possível cadastrar funcionários e alocar suas equipes nas tarefas planejadas. Nas estações Agilin, as equipes têm acesso aos pacotes de trabalho, gerando integração e atualização do planejamento em tempo real. Destaque para o Andon integrado ao Agilin, que alerta sobre problemas na produção, diretamente do campo para o painel de performance e aplicativo. A cada pacote de trabalho concluído, receba um alerta no aplicativo para a inspeção da qualidade. Viu só? Além de reduzir processos e acelerar a produção, o Agilin gera indicadores a respeito da produção, além de planos de ação em tempo real que podem ser acessados em diversas plataformas, inclusive via WhatsApp com chatbot 24 horas. Agilin, a gestão moderna da construção civil na palma da sua mão. Então vamos lá, pessoal. Então bem-vindos ao nosso webinar de hoje, né? Com a presença aqui ilustre da equipe de gestão, de inovação, de excelência operacional da Andrade Gutierrez. Né? O nosso webinar hoje tem como tema a tecnologia potencializando a gestão, né? O case, uma das maiores empreiteiras do nosso país, a Andrade Gutierrez. Né? Eu sou André Kinderé, sou um dos sócios da Aval Tecnologia. E é um prazer estar recebendo esse time diferenciado aqui para esse nosso evento. Inicialmente, eu queria aproveitar aqui para agradecer a presença do André, do Luiz Tinoco, do Rodrigo, da Carla. Obrigado por terem aceitado aí de bate-pronto o nosso convite para estar participando junto com a gente desse bate-papo. A ideia é a gente fazer algo bem leve, de forma a passar para o nosso público, para as pessoas que estão assistindo a gente, os diferenciais que vocês têm hoje na parte de operação, excelência operacional, onde a gente vê que isso que faz a Andrade, vocês dentro desse contexto, dessa gigante, conseguirem ter essa excelência operacional, mesmo com esse grande volume de obras, isso chama a atenção de todo mundo, de todas as pessoas com quem a gente vai conversar, mesmo sendo uma empresa gigante, uma empresa com processos, uma empresa de tradição, de muita tradição, ter essa cultura de inovação dentro dela também, isso chama muito a atenção de todo mundo. Queria aproveitar para agradecer também a todos da equipe que fizeram esse evento dar certo, que fizeram a divulgação, ajudaram na divulgação, na preparação das peças, E aproveitar também o André, ao final do evento, André, vai estar com a novidade aí para a gente, vai estar lançando aí o terceiro ciclo de aceleração da Vetor AG, que é o programa de aceleração da Andrade Gutierrez. No finalzinho, ele vai estar expondo isso para todo mundo. Tá? Também aproveitar para agradecer as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, quem vai assistir após a nossa gravação, E objetivando deixar nosso evento mais didático possível e objetivo, a gente estruturou ele dentro de uma lógica de 4 etapas, onde a gente inicialmente vai falar sobre, de uma forma mais macro, da linha metodológica de gestão da Andrade. Depois a gente vai entrar mais no detalhe disso dentro de um canteiro, do canteiro da Andrade, como é que essa linha metodológica é aplicada, e ao final a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas e os benefícios que a Andrade tem ao utilizar essas ferramentas. Ao final, a gente vai abrir para as perguntas, É muito importante a interação com vocês, com quem está assistindo a gente aqui ao vivo, para que a gente consiga passar para vocês da melhor forma possível os objetivos, um dos objetivos desse nosso webinar, passar conhecimento, compartilhar isso com todo mundo.
né? Então, é muito importante que vocês façam essa parte, ajudem a gente a fazer evento melhor, né? Que é fazendo, interagindo com a gente, fazendo as perguntas. Durante as apresentações, vocês podem ir lá no chat, digita a sua pergunta e vai ser um maior prazer estar interagindo com vocês. Vou passar a palavra para o André, para ele falar um pouquinho aí também, para ele dar uma introdução do nosso evento, né? E, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está presente, por estar prestigiando esse nosso evento. Bacana, André. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar participando com vocês aí, que já são parceiros nossos, né? Acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso também. E apresentar um pouco, né, dos nossos cases aqui na AG, né? A gente hoje já é referência em excelência operacional, né, em todo o Brasil aí, utilizando isso nas nossas obras. Eu acho que o tema de hoje vai mostrar um pouco disso, né, e ver como que a gente faz isso na prática, né? Então, vocês podem perceber aí, eu sou o único que estou aqui no escritório, né, na nossa sede em São Paulo, né, mas os outros 3 convidados aí estão em obra mesmo, né, realmente aplicando a parte do Lean nas obras, né? Então, isso é muito, muito bacana. Bom, eu sou gerente de inovação aqui da AG, então minha parte realmente fica essa parte de inovação aberta, né, eu toco essa parte, e os outros 3 são realmente especialistas aí em planejamento, parte de excelência, depois eles vão comentar um pouco desses cases, né, de como que a gente aplica isso na AG. Só contextualizando um pouco, eu não sei se todo mundo aí conhece a AG ou como que a AG, né, vem aí se posicionando no mercado. Nós somos uma empresa de mais de 70 anos de experiência no mercado, né? Trabalhamos com a parte de engenharia e construção pesada de infraestrutura, atuando em obras como metrôs, ferrovias, portos, obras de saneamento, aeroportos, estádios, né? Barragens hidrelétricas, termoelétricas, enfim, toda essa parte de infraestrutura, né? Atuamos aí em mais de 25 países, né? Então, com mais de, né, hoje temos aí mais de 22 mil funcionários, mais de 900 projetos, né, realizados nesses 70 anos de história da empresa, né? Então, acho que isso é bacana a gente comentar. Bom, acho que o André vai compartilhar a tela aí com a gente, né, para a gente poder explicar um pouco, então, como que surgiu a excelência operacional dentro da AG, né, e também a área de inovação, né, que somos pares aí nessa aplicação. Então, André, acho que pode compartilhar aí com a gente. Bom, bacana. Bom, então no evento de hoje, né, o tema é esse, tecnologia potencializando a gestão. A gente vai apresentar então esse case de como que a gente utiliza as ferramentas do Lean Construction, né, no nosso dia a dia, e como que as ferramentas, né, as tecnologias podem realmente potencializar essa metodologia que a gente utiliza já há algum tempo na AG. Bom, eu vou apresentar então agora a timeline de como surgiu isso, né, André, se puder passar para a gente. Desde 2010, a gente implementou pela primeira vez em uma obra nossa o Lean Construction, né, que é a parte do Lean Manufacturing, né, desenhado para construção. Isso foi na Arena Amazônica, então foi a primeira vez que realmente a AG trabalhou com isso em uma obra. E aí, com o passar dos anos, em 2011, a gente, junto com a OPEX e com a Porsche Consulting, iniciamos então a aplicação em outras obras, começando com obras industriais, né? Então, a gente teve aí duas obras industriais que a gente também implementou essa metodologia. Depois, já em 2013, a gente decide, então, como corporativo, né, como que a gente cria isso para todas as obras da empresa. Então, a gente cria nossos consultores internos de Lean. Então, hoje a gente tem uma consultoria interna de excelência operacional para poder treinar toda a nossa equipe também na parte de Lean Construction, né? E aí já, né, em 2013 para 2014, a gente une também com a McKinsey e cria, então, o que a gente chama do Sistema One de excelência, né, que a gente trabalha, então, primeiro a gente fez o Projeto One, né, que foi uma melhoria contínua nos nossos processos operacionais da AG, como um todo, sempre, né, observando aí as melhores práticas do mercado. Em 2015 para 2016, a gente cria, então, o nosso Sistema One como um sistema de excelência da AG. Já em 2017, a gente une com o FMI e aí confirma realmente essa disciplina de valor da AG, que é a excelência operacional. Então, hoje, é um dos pilares estratégicos da empresa, excelência operacional junto com inovação e compliance. Então, realmente é um foco da empresa aí, adquirida com esses anos de experiência atuando realmente nas nossas obras e sendo referência para o mercado.
Bom, em 2018 a gente cria, então, o Vetor AG, né? Ele foi criado também na área de excelência operacional como nosso primeiro contato aí com a inovação aberta, né? Então, a gente viu que a excelência trabalha muito mais na parte de melhoria contínua, né? De realmente melhoria nos nossos processos. E aí, em termos de inovação, a gente queria avançar um pouco mais, né? Atuando em outros horizontes de inovação, né? Podendo pegar algo um pouco mais disruptivo, né? Mais tecnológico também. Bom, e aí criou-se, então, o Vetor AG como o primeiro programa de inovação aberto focado em colocar pilotos, né, testes, provas de conceito nas nossas obras, né? Então, o nosso foco é ter soluções aplicadas nas nossas obras para virarem possíveis fornecedores nossos. Também em 2018, a gente inicia o nosso projeto de BIM, né? Então, na nossa área hoje é muito específico a parte de BIM e também é uma prioridade da empresa implementar isso em todas as nossas obras, em toda a empresa. Então, a gente tem uma área específica, né, cuidando desse projeto de BIM, que também é uma parte bem né, interessante, né, e foco da empresa. Em 2019, a AG é considerada, então, a empresa mais inovadora do setor de engenharia e construção, né, uma premiação aí dada pelo Prêmio Valor Econômico, junto com a PwC, isso realmente mostrando todo esse acúmulo, né, de experiência que a AG vem tendo com inovação desde a parte da melhoria contínua com a excelência, né, que é o nossa grande base, né, já há anos trabalhando em cima disso, e o mercado vem nos reconhecendo por essa excelência. Então, isso é muito bacana ser reconhecido, então, no ano passado. E aí, agora, em 2019, a gente tem, então, a mudança da nossa marca e do nosso sistema, né, que agora chama SAGE, que é o nosso sistema AG de excelência operacional. Então, realmente dando o reforço que a AG criou realmente toda uma metodologia, todo um sistema próprio para implementar a parte de Lean em todas as nossas obras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, junto com os nossos especialistas. Então, logo em seguida aqui da minha fala, a gente vai ter aí o Luiz Tinoco, né, explicando um pouco do Last Planner System, né, um sistema né, que faz parte do nosso Lean, então ele vai explicar um pouco sobre isso. Depois o Rodrigo Bueno vai falar a aplicação disso nas nossas obras também. Depois a Carla vai, né, explicar um pouco mais da utilização que a gente tem feito de ferramentas, da tecnologia, para realmente potencializar essa metodologia implementada em obra, né? E, enfim, depois o André também volta falando, explicando um pouco dessa parte de tecnologia. Beleza? Bom, vou deixar a palavra, então, agora para o Tinoco poder comentar um pouco com vocês dessa metodologia do Last Planner System, falar um pouco da excelência aí também. Vamos lá, Tinoco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. É um prazer aí falar com todo mundo, a gente fazer esse webinar aí, divulgar conhecimento, trocar experiência. Então, eu sou o Luiz Felipe, eu trabalho na AG na área de consultor de excelência operacional e fico aqui na obra implantando esses processos de melhoria, o Lean Construction na ponta mesmo, como o André comentou aí. O Lean, ele surgiu na indústria automobilística com a Toyota e foi uma filosofia de redução de desperdícios e melhoria contínua. Por muito tempo ele vem sendo aplicado na indústria, tanto para redução de desperdício, linha de montagem, aumentar a produção em fábricas. E na construção civil, a Andrade, aí, como o André mostrou na timeline, há 10 anos já vem trabalhando essa jornada e aplicando o Lean Construction na construção mesmo, né? O Last Planner System, ele começou a ser desenvolvido no Lean Construction Institute por Glenn Ballard e o Greg Howell em 1992, e ele possui os 5 princípios da filosofia Lean, que é especificar o valor, identificar o fluxo de valor, criar o fluxo de trabalho, responder à demanda do cliente e buscar a perfeição. Acho que pode passar um slide. Então, na construção civil, a variabilidade tem de ser elevada em função do caráter único do seu produto, a obra, né? Então, a obra é um projeto que tem muita variabilidade, seja pelas condições climáticas, pelas características do projeto,
o tipo de fornecedor, o tipo da atividade que o projeto envolve. E essa variabilidade, o que ela traz? Ela traz um aumento das atividades que não agregam valor. Eu acho que você pode até passar mais um slide. Isso, pode ir passando, são 5. Então, a variabilidade, ela traz aumento das atividades que não agregam valor, uma menor previsibilidade dos processos, menor qualidade nas entregas, diminuição da satisfação do cliente. E o Last Planner System, ele busca reduzir essa variabilidade nos fluxos de trabalho, evitando que ela se propague para as unidades de produção. O que é isso? Que essa variabilidade chegue na frente de serviço, onde a atividade é executada, impedindo, assim, a própria execução da atividade e condições inadequadas de trabalho. Então, na AG, como o André pôs na timeline, desde 2010 a gente iniciou essa jornada e desde 2015 que a gente usa o LPS como o Lean Construction, como a aplicação do Lean aqui nas nossas obras, com o intuito de reduzir a variabilidade nos fluxos de trabalho, evitando que ela se propague aí para as frentes de serviço. E hoje, pode passar mais um, como que a gente exemplifica o LPS na Andrade Gutierrez? São 6 etapas. E esse processo do LPS nós aplicamos em todas as nossas obras de forma padronizada. Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês aqui das 6 etapas. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem comentar, a gente conversa depois. Então, tudo inicia-se com o cronograma gerencial, né? O cronograma gerencial, ele vai ter os principais marcos de entrega do projeto, seja terraplenagem, civil, tubulação, e esses principais macros, eles não vão estar detalhados no nível de execução, porque os projetos são muito extensos, 2, 3 anos, e não convém a gente gastar muita energia com um detalhamento a nível de execução, pode ter mudanças ao longo do caminho. Então, na próxima etapa, que é o planejamento puxado, também conhecido como Pull Planning, nós detalhamos esse cronograma gerencial. Tanto o cronograma gerencial quanto o Pull Planning é feito de forma colaborativa. No Pull Planning, todos os setores, os stakeholders da obra são envolvidos, desde os níveis de setores de apoio até o encarregado, que é o nosso último planejador, que está ali na ponta, né, na execução do serviço. Ele é executado através de uma técnica de puxar. O que é isso? É um planejamento puxado. Em função dos marcos de entregas que a gente tem, nós definimos um fluxo de trabalho confiável e os principais requisitos entregáveis. Então, de forma colaborativa, nós fazemos de trás para frente o planejamento e detalhamos todo esse cronograma gerencial. Nessa etapa do Pull Planning surgem, como nós chegamos em níveis maiores de detalhes, surgem restrições a serem resolvidas. Na próxima etapa é o planejamento look ahead. O que seria isso? É o olhar para frente, né, como o próprio nome já diz. Então, ele é realizado através de uma reunião de 6-week look ahead, que são o olhar com 6 semanas de antecedência. Então, nós entendemos aqui que nós temos que resolver as nossas restrições com 6 semanas de antecedências. Então, pensando até no 6M, material, fornecedor, contratação, todos os 6Ms nós precisamos resolver com 6 semanas de antecedência. Entendemos que é um prazo factível para resolver as restrições e a gente conseguir executar as atividades. Obviamente, dependendo do projeto, pode ter alguma adaptação. E o que traz de benefício esse planejamento look ahead através da reunião 6-week look ahead? Ela traz uma maior probabilidade de entrega no prazo e aumentar a qualidade da entrega. O objetivo principal, então, é a gente eliminar as restrições da 6ª semana. Fazendo isso toda semana, nós vamos garantir que a gente consiga executar a programação semanal, que é a próxima etapa, sem restrições e ela seja factível de execução no campo. Então, a programação semanal, ela nada mais é que a gente traduzir o cronograma gerencial em metas diárias no campo. Então, nós vamos fazer ela de forma colaborativa também, tanto com a produção, com os setores de apoio, os encarregados, que são os nossos últimos planejadores participando, de forma muito bem alinhada, e garantir que não se programe nenhuma atividade com restrição. Tudo que se programe, nós conseguimos executar em campo.
Então, essas 3 atividades que nós passamos aqui no ciclo da LPS, quando a gente faz uma analogia com o PDCA, são atividades de planejamento. Então, cronograma gerencial, planejamento puxado e planejamento look ahead. Então, são etapas de planejamento. A próxima etapa já é o fazer, é o do. Então, nós, através da programação semanal, nós estamos na etapa do do. A próxima etapa é as reuniões diárias de desempenho. Nessas reuniões, como que nós fazemos na Andrade Gutierrez? Temos um check-in, que é uma reunião de 5 minutos no início do dia de trabalho, que você desdobra com a sua equipe, os líderes desdobram com as suas equipes, quais são as metas do dia e onde cada colaborador vai trabalhar. E no final do dia, nós temos uma reunião que nós chamamos de check-out, que de 15 a 30 minutos nós vamos ver o que foi planejado e o que foi de fato cumprido. Se o nosso planejado foi realizado conforme o planejamento. E mais do que isso, se houve algum desvio, quais que foram esses desvios? Seja com recurso adicional que a gente fez, seja com índices de produtividade diferente do planejado, ou propriamente uma atividade que eu planejei e não consegui executar. E todos esses problemas, eles devem ser tratados, porque nós entendemos que problemas são sementes de melhoria aqui na Andrade Gutierrez. Nós temos que pegar esses problemas, tratá-los de forma imediata, para que eles não sejam recorrentes e que eles não impactem em nossa produção, para que a gente consiga cumprir o combinado e entregar aí o projeto com qualidade e dentro do prazo. Então, sempre do check-out, ele desdobra num plano de ação para a gente corrigir os desvios. A próxima etapa é o aprendizado, o ajustes, né? Então, seria a retroalimentação do planejamento. A gente fazer, de fato, a melhoria contínua. Através dos desvios identificados, dos problemas que surgiram, a gente corrigir e fazer essa melhoria contínua de forma que, através do PDCA, seja contínuo. Sempre tenha essa cultura de melhoria em todos os setores aí da empresa. Então, de forma macro e mais objetiva, essas são as 6 etapas do Last Planner System que nós implementamos aqui na Andrade, em todas as obras de forma padronizada, e a gente vai falar agora um pouquinho mais no detalhe de uma das etapas e outros assuntos aqui desse nosso webinar. Ok, Luiz, obrigado aí pela apresentação, né? Ficou bem claro para a gente quais são as bases, né, do Last Planner System na Andrade, né? Muita gente tem dúvida desse processo e eu, às vezes, dando aula, né, eu percebo que quando você está ali passando para pessoas, às vezes, que não têm experiência em obra, fala, mas isso é óbvio, isso é simples, isso é fácil, mas é impressionante como essas pequenas ações, né, essas reduções dos lotes de gestão, né? Você fazer as reuniões diárias, elencar as restrições, né? Esses ritos do Lean, eles reduzem a variabilidade disso dentro do processo, né, construtivo, principalmente para vocês que têm grandes obras, isso deve estar dando um resultado bem diferenciado, né? E aí a ideia, pessoal, que o Luiz deu esse overview, né? E agora a gente vai para o Rodrigo, onde ele vai passar para a gente uma visão mais, digamos assim, mais palpável dentro da obra, né? Como é que isso é aplicado, como é que o dia a dia funciona, quais são os benefícios, quais são as ferramentas, como é que ele tem conseguido aplicar isso no dia a dia lá nos canteiros de obra. O Rodrigo, que é gerente, né, de engenharia dentro da Andrade Gutierrez. Então, passo a palavra para você. Obrigado, Luiz, pela explicação, né? Pela aula de Last Planner. Vamos agora com o Rodrigo entender como é que funciona lá no dia a dia do canteiro. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí de estar participando desse evento, que contribui tanto para a formação, né, para a formação das pessoas envolvidas nas tarefas de obra, nos canteiros de obras aí espalhados pelo Brasil. Principalmente aí desdobrando essa rotina que o Luiz detalhou aqui para a gente, o principal conceito do Last Planner System é o planejamento chegar ao último planejador, né? O planejamento contemplar e ser participativo e ser palatável para o último planejador, que no nosso caso, né, nos nossos canteiros de obra, são os encarregados.
Então, assim, eu posso falar muito bem disso, porque eu participei de dois momentos dentro da construtora, né? Um momento né, pré-Lean, vamos falar assim, e um momento pós-Lean. Então, o que a gente vivia dentro do setor de planejamento, setor de engenharia e do corpo técnico das obras, era essa grande dificuldade que o planejamento conseguisse ser desdobrado, né, e ser fácil de ser entendido aí pelos encarregados e pela frente de serviço, né, pelas pessoas responsáveis pela execução do trabalho. E aí nasce esse conceito do Less Planner System, né? E dentro dessa rotina toda que foi detalhado aí pelo Luiz Tinoco, lá dentro a gente tem ali uma das etapas que chama o planejamento puxado, né? É o pull planning. Nada mais é do que o detalhamento, né, das atividades, né? Uma forma de você fazer um planejamento definindo o teu marco de entrega e desdobrando as tuas atividades, né, de trás para frente. Você garantir os recursos necessários e todas as tarefas que você tem que fazer para chegar naquele mesmo objetivo. E dentro desse planejamento puxado, a gente tem uma ferramenta que é a ferramenta que possibilita a maior inclusão desse nosso último planejador, que são os encarregados. Essa ferramenta chama-se linha de balanço, que aí na tela a gente está vendo um exemplo dela ali, né, naquela foto mais abaixo, que nada mais é do que a gente conseguir, em linhas gerais, né, conforme foi explicado aí pelo Luiz. Identificar os elementos repetitivos, identificar a unidade de construção, definição da melhor sequência de trabalho, definição das microatividades, definição do ritmo, né, ou a gente aqui a gente chama de TACT, né, mas ou a definição do ritmo, ou seja, quanto cada tarefa ou cada conjunto de atividades que nós definimos como lote deve durar para que aquele sequenciamento de atividades atinja o nosso objetivo, que é a nossa data de entrega. Então, de posse de todas essas tarefas e trazendo os encarregados para a participação, para sugestões dessa elaboração dessa atividade, a gente consegue ter essa aderência dos encarregados. Porém, né, a gente viveu esses momentos pré-Lean e pós-Lean, né, enfim, essa é uma ferramenta, essa linha de balanço é uma ferramenta que acaba consumindo muito HH para nós, né, que realmente é uma metodologia que você, na própria foto a gente está vendo, a gente tem que dividir, desdobrar em várias atividades e, enfim, fazendo ou no Excel ou em outras plataformas, e o que acabava tornando um pouco maçante o trabalho, e a gente acaba empregando mais HH para produzir uma linha de balanço do que para analisar uma linha de balanço. E aí, com esse contexto todo, né, e corroborando aí com todo o movimento do Vetor AG, que coletou todas as demandas e as necessidades que cada obra espalhada aí ao longo do mundo aí, tinha, né, e viu essa necessidade de ter uma forma de desdobrar e sistematizar essa produção dessa linha de balanço. E aí nasceu, né, a forma do Agilim para poder implementarmos na obra e possibilitar esse dinamismo para elaborar uma linha de balanço ou revisar, enfim, né, e tratarmos dessa ferramenta tão importante que possibilita a inclusão dos encarregados. E daí para frente eu gostaria até de passar a palavra aqui para a Carla, que é coordenadora de planejamento aqui, trabalhamos juntos aqui na obra, e ela pode dar mais exemplos aí dessa elaboração e da importância da linha de balanço e a forma de produzi-la ainda. Boa tarde, pessoal. Bem, eu sou a Carla, coordenadora de planejamento, como ele falou aqui, em uma das obras da AGI. Bem, o que a gente está falando em relação à linha de balanço, né? O bacana é que eles conseguem identificar visualmente o fluxo de trabalho, o ritmo das atividades, a gente consegue ver a sequência lógica, até para nivelar os recursos, né? Porque assim, a gente pega o cronograma gerencial, quando a gente vai montar o pull planning, a gente pega o cronograma gerencial, espelha isso numa linha de balanço, com as durações e com as datas que a gente tem lá no cronograma, e aí a gente consegue identificar coisas que, se tivesse só no cronograma, a gente não identificaria, né? A gente consegue ver os gaps, as folgas nos serviços e o que a gente pode fazer para otimizar as atividades e otimizar o recurso também, né? Poder nivelar aquilo ali.
Então, assim, o Agilin, ele veio para somar muito nesse momento, porque, assim, é um processo que a gente já tem, né, no Last Planner System, só que a gente estava fazendo de uma forma mais manual, fazendo no Excel, então isso tardava muito, né? Então, assim, o Agilin veio para somar porque ele automatizou esse processo. E a gente está conseguindo, como ele falou, como o Bueno falou, a gente está conseguindo otimizar, assim, passar mais tempo validando do que elaborando, que não acontecia antes, né? A gente passava muito mais tempo elaborando, tinha uma dificuldade na hora que você tinha que revisar a linha de balanço, qualquer mudança no campo que você tem que voltar e revisar e retroalimentar o planejamento, isso dava um trabalho muito maior. E com a linha de balanço no Agilin, isso ficou muito mais funcional, né? A gente consegue avaliar melhor, consegue inclusive criar alguns cenários na linha de balanço, coisa que levava mais tempo. Então, assim, claro que aqui na obra a gente está em fase de teste, aí, de treinamento do pessoal, né, para utilizar a ferramenta, mas, assim, já conseguimos aplicar a ferramenta do Agilin em alguns problemas nossos, tanto em serviços que eram repetitivos, como as redes de água, rede de esgoto, as valetas, né, quanto também nos serviços que não são repetitivos, né, a construção das casas, planejamento das casas. Então, a gente conseguiu já aplicar isso em alguns problemas e está sendo bem bacana a experiência. Legal, pessoal, legal, cara. É bem interessante o teu depoimento, né? Isso que a gente vem buscando com essa questão dos canteiros digitais, né? A gente conseguir passar mais tempo analisando os dados do que gerando o dado propriamente dito. A gente percebe que o Lean, até um tempo atrás, ele era restrito a grandes estruturas administrativas. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue reduzir isso, né? Porque a parte operacional o próprio sistema faz, né? Então, eu até trouxe aqui rapidamente, só para as pessoas entenderem, né, esse fluxo, né, como é que funciona, como é que a gente desenhou isso dentro da Andrade. A gente já hoje estamos com a obra junto com a Carla, também em outros canteiros, né, já estamos com ferramenta empregada em diferentes tipos, em diferentes tipologias de obra, né? Eu vou só compartilhar aqui de novo a minha tela para mostrar para vocês. Opa. Tá. Então, como eu estava falando, né, todo mundo falou muito, né, essa questão do Lean Construction e como estruturar isso, né, através do Blast Planner, reduzindo a incerteza dentro do processo produtivo, né, os conceitos básicos do Lean, que é você olhar para o seu processo, ver o que agrega valor, o que não agrega valor, né, otimizar aqueles tempos que não agregam valor, mas são necessários, como o transporte, eliminar aquilo que não agrega. Mas toda essa estrutura do Lean acaba que gera uma carga de gestão, né? E o que a gente está buscando, e foi legal porque foi embasado pelo depoimento da Carla, com a tecnologia do que a gente está chamando de Lean Construction 4.0, com os canteiros digitais, reduzir os lead times, né, melhorar a produtividade das equipes de campo e também da carga de gestão propriamente dita, né, das equipes de gestão, da equipe de áreas de excelência, para que eles tenham mais condições de analisar pontos estratégicos, né, pontos mais, digamos assim, que agreguem mais valor ao trabalho deles e que gerem mais produtividade dentro do canteiro. Então, basicamente, a gente viu essa questão, a solução atual, né, muitas empresas, a Andrade, que tem como diferencial já o uso do Lean, mas muitas empresas ainda utilizam como planejamento a ferramenta do gráfico gigante, onde você não consegue ver esse fluxo de atividades. Aqui no Agilin, com a linha de balanço, você consegue ali, mostrando que um exemplo pequeno, né, você consegue rapidinho monta a sua rede de predecessores, né? No segundo momento, você já monta ali a tipologia da sua obra. O legal é que você pode inserir múltiplas tipologias e no final você já tem lá a sua linha de balanço e com os movimentos, tudo de uma forma simples e bem intuitiva. Você consegue fazer as simulações que a Carla citou, né, e que o Rodrigo também falou, junto com os encarregados. Né, a gente percebe que isso vem agregando muito e traz uma informação em tempo real. Né, e aí a gente vai muito para essa questão dos canteiros digitais, onde você consegue fazer com que aquelas ferramentas, aqueles cartazes, aqueles indicadores que anteriormente eram, digamos assim, expostos quinzenalmente, né, mensalmente, agora eu sempre falo que essa revolução digital que a Andrade Gutierrez, com a Agile e com as outras startups, tem colocado dentro do canteiro, né, tem feito com que você
a gente sai desse paradigma de você ter fotos da sua obra para que você tenha um filme, ou seja, uma informação em tempo real, gerando decisões mais assertivas. E eu sempre falo também que a informação ela é perecível, né? Se eu estou mostrando para o meu gestor uma informação referente a um dado que foi coletado há 2 semanas atrás, essa informação já se estragou, né? Então, essa informação em tempo real, né, o just in time, não só dos materiais, dos processos, mas também da informação, faz toda a diferença no dia a dia das obras, no dia a dia dos canteiros, né? Então, a gente trabalha muito com o Agile, né, com essa questão de fazer com que essa informação permeie, né, no canteiro, né, com o uso dessas estações que tem inteligência IoT, né, tecnologia de IoT, que ela consegue se comunicar com a linha de balanço, né? Outro ponto é que essa checagem das atividades com valor agregado, ou seja, você já vai medir e checar a qualidade da atividade no único processo, com sua FVS já lá no seu aplicativo. E também a gente tem colocado algumas, além dos dashboards, algumas ferramentas de inteligência artificial, né, que permitem com que essa linha de balanço tome decisões com base em algumas premissas. Então, você consegue fazer com que sua obra se reprograme, né, se replaneje, ela enxerga aquele atraso, a obra vai lá, faz esse ajuste, se reprograma automaticamente com base em algumas premissas. Então, você conseguir fazer com que essas tecnologias, né, atuem de forma coordenada, né, com as outras startups, né, junto com a metodologia que a Andrade já aplica, que é o Lean, você tem um potencial de excelência operacional enorme, e um diferencial competitivo também, tá? Então, esse aqui é o exemplo, né, dessa questão dos canteiros digitais. A Andrade tem essa cultura, né, da torre de controle, né, e aí a gente trouxe a possibilidade do uso dos dashboards, com as informações vindo do campo, alimentando diretamente esses dashboards, com todos os indicadores, cada nível do Last Planner que foi explicado por eles, né, de longo, médio e curto prazo, você tem indicadores para que você saiba se você está indo bem ou mal naquela esfera do Last Planner System. Então, em relação à ferramenta, né, que a gente está se propondo, a ferramenta que está sendo utilizada, né, para embasar a questão do uso do Lean, né, para ajudar nessa parte operacional, tem sido o Agile, né? A gente tem muito orgulho em ter sido, desse segundo ciclo, a primeira startup de ter assinado um contrato com as obras da Andrade, né, que é um dos depoimentos, inclusive do Tinoco, que está participando aqui com a gente, né, falando sobre essa questão dessa visualização rápida do fluxo de produção dentro do canteiro, né? E tem outros, a gente já está vendo alguns desafios, né? Integração com o BIM, o Agile hoje tem essa integração com o BIM, o uso do chatbot, a gente hoje tem um chatbot onde você via WhatsApp ou Telegram consegue ter acesso às informações da sua obra, né? A gente também está vendo essa possibilidade de estar escalando, de estar dentro do contrato corporativo junto com a Andrade Gutierrez via o setor de excelência operacional, e utilizar outras soluções da gente, como soluções de gestão de qualidade, que a gente vê que a Andrade é um ambiente muito fértil para implantar qualquer tipo de inovação. Ok? Então, pessoal, a nossa ideia inicial, a nossa parte expositiva do nosso webinar era essa, né? Vamos agora para as perguntas, né? Para as perguntas que o público passou aqui para a gente, né? Vou abrir aqui, vou ver o que a gente tem de pergunta. Vou aqui para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, pessoal, ela tem uma relação que é bem legal, porque é uma coisa que várias pessoas já me perguntaram, né? E vocês, mais do que ninguém, têm muita propriedade para responder. Todo mundo fala, existe um paradigma, né? A pessoa não botou o nome aqui, mas existe um paradigma que o Lean e a linha de balanço somente podem ser empregados em obras com unidade de repetição. Como é que a AG tem feito para utilizar essa metodologia em obras que não são repetitivas, né? Obras onde você não tem, de uma forma tão clara, essa unidade de repetição. E aí eu abro a pergunta, não sei se eu direciono a alguém, né? Quem que vai pegar essa para responder, não sei se é o Tinoco, a Carla ou o Rodrigo, né? Quem que se voluntaria aí para estar respondendo a primeira? Eu respondo, André. Só repete ela para mim aqui que eu perdi o comecinho. Tá. A pergunta foi a seguinte, Tinoco. Existe um paradigma, né, forte de que o Lean e a linha de balanço
somente podem ser empregados em obras com unidade de repetição. Como é que a AG tem feito para utilizar essa metodologia do Lean e do linha de balanço em obras não repetitivas? André, existe mesmo esse paradigma, até podemos falar que fica mais fácil a gente projetar ganhos quando eu tenho elementos repetitivos, né? Para mim fazer a linha de balanço e olhar minha obra de forma macro ali, quando eu olho o gráfico da linha de balanço. Mas aqui na Andrade, a gente mesmo nas obras que a gente não tem processos exatamente repetitivos, a gente consegue muitas vezes desdobrar em lotes e tornar essas atividades repetitivas, né? A gente criar uma divisão para que elas se tornem repetitivas e da mesma forma a gente usa a linha de balanço no sequenciamento das atividades para que a gente consiga ter uma análise na redução do desperdício, reduzir estoque entre os processos e também trazer o último planejador para pensar junto com a gente no planejamento. Legal, legal. Um ponto interessante, pessoal, que eu vejo isso, o Lean prega muito essa questão do lote de produção, né? E muitas vezes a gente, como está habituado a ver o Lean sendo aplicado nessas obras, onde você tem um lote que você, assim, intuitivamente você olha e identifica ele, como, por exemplo, numa edificação vertical, você tem como lote o pavimento, né? Na edificação, em um condomínio de unidades habitacionais, você tem lá o lote como sendo a casa, né? E as pessoas não percebem que, na verdade, você está tendo lá o planejamento baseado em locais, né? E, às vezes, esses locais eles não estão fisicamente delimitados devido às naturezas do seu projeto, mas você tem como você definir um lote de produção. Eu acho legal o exemplo, o primeiro contato que eu tive com o pessoal da Andrade Gutierrez, né, foi num dos primeiros cursos que eu ministrei sobre Lean, e aí uma turma da Andrade estava lá e me ensinou como é que eles fizeram os lotes de produção na Arena da Amazônia. Eles falaram assim, André, lá nós fizemos foram 36 lotes de 10 graus, né? E aí dessa forma a gente conseguiu ter um sequenciamento da produção, um balanceamento, nivelamento das equipes de trabalho, mesmo você não tendo ali um lote tradicional de produção. Então, eu vejo que o Lean, né, você conseguindo enxergar, conseguindo mapear e criar essa estrutura de lotes de produção baseado em locais, né, limitar esses lotes, mesmo em projetos que você não consiga ver isso de uma forma intuitiva, é totalmente aplicável e a gente tem aí resultados palpáveis que vocês estão aí para mostrar para todo mundo, né? Aproveitando que o Luiz Tinoco respondeu a primeira, eu tenho uma segunda aqui para ele. Quando os problemas se tornam recorrentes, quais as ações que vocês tomam nesse caso? Eu acho que você falou ali que os problemas, né, são... Essa pergunta deve ser baseada que você falou que os problemas na AG são insumos para uma melhoria contínua, né? E aí nós aqui na AG, nós temos orgulho de não esconder os problemas e trazê-los à tona. Então, nós tratamos os problemas como sementes de melhorias. O que significa isso? Que nós temos que tratá-los de forma imediata para que eles impactem o menos possível na nossa produção. O nosso tempo de reação tem que ser muito rápido. Quando um problema é recorrente, ou seja o problema que venha a ocorrer, é muito importante a gente tratar a causa raiz. Porque se a gente não trata a causa raiz, trata o problema superficialmente, ele vai recorrer, né? Então, uma das ferramentas que a gente usa aqui é o 5 porquê. É você perguntar sistematicamente 5 vezes, às vezes não é necessário 5, mas 3, 4 vezes, você chegar na causa raiz que está gerando aquele problema. Você resolve muitos problemas dessa forma e, obviamente, outros problemas que sejam mais delicados ou que sejam mais impactantes com nível de complexidade maior, que estejam ali impactando diretamente na curva A, no caminho crítico. Existem outras ferramentas de workshop, uma melhoria de fluxo. A gente entra até com outras ferramentas mais estruturantes para resolver esses problemas esses problemas mais complexos. Mas o que fica aqui de ponto principal é tratar o problema na causa raiz e ter uma resposta, um tempo de resposta muito rápido para resolver. Complementando o que o Tinoco falou, essa questão do problema, né? Tipo, nós temos as nossas torres de produção, setoriais, e a gente até coloca como lema aí que problema é ouro, porque a gente sempre está olhando os indicadores, a gente quer ver o que está pegando, né? O que a gente tem de problema que a gente pode resolver, que a gente pode melhorar
e ter uma melhoria contínua. O que está bom, a gente não quer nem olhar, a gente quer passar direto para o problema, para justamente identificar, conseguir ver na causa raiz, como o Tinoco falou, e resolver, né? Melhoria contínua no processo. Legal, legal. Obrigado, Tinoco. Obrigado, Carla. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante, né? É que, como foi o processo de implantação? Eu acho que o André falou um pouco sobre isso, né? Naquela timeline, né? Que vocês tiveram inicialmente algumas injeções externas, parcerias com algumas empresas, né? E como é que é o treinamento dos novos funcionários? Como é que vocês fazem para que os novos funcionários entrem nessa cultura, né? Na cultura AG de gestão? Eu acho que é interessante vocês estarem passando. A pergunta aqui foi do Diego. Obrigado, Diego, pela pergunta. Quem é que pega essa? Eu posso responder aqui novamente. Valeu, Diego, pela pergunta aí. Então, o processo de implantação do Lean, a gente trata parecido, da mesma forma como surgiu, né? A gente trata o Lean aqui na Andrade como uma cultura. Então, por isso que a gente fala que nós estamos 10 anos na jornada, igual o Medina trouxe para a gente aí no timeline. Então, é um processo de implantação que para a gente chegar no nível hoje de excelência operacional que nós temos em nossas obras, de forma padronizada, eficiente, e as pessoas aculturadas, foi um processo longo, que exigiu muito treinamento, engajamento da equipe, persistência, e hoje, da mesma forma, a gente trata como uma cultura. Então, a excelência hoje que a gente chama o SAGE, que é o Sistema Andrade Gutierrez de Excelência, ele é uma cultura dentro da empresa. Então, as pessoas, eles têm esse hábito de melhoria contínua, de querer resolver os problemas, a gente querer ser mais produtivo, diminuir o desperdício. Então, é dessa forma que foi o processo de implantação. E os treinamentos, e da mesma forma, os profissionais novos, quando eles entram na Andrade, têm uma preocupação muito grande quanto a isso. Então, nós temos uma série de treinamentos que a gente dá para os profissionais para capacitá-los e treiná-los. Porque não adianta a gente querer cobrar todo um sistema que a gente implantou se o cara está começando e ainda não sabe. A gente tem capacidade, a gente tem essa preocupação de aculturar as pessoas e de dar os treinamentos para que elas possam fazer da mesma forma o nosso sistema de gestão e performar bem. Legal, legal. Tem mais uma pergunta aqui para o Rodrigo Bueno, tá? Eu vejo muito essa questão quando a gente fala do Last Planner, que a gente empodera o encarregado, né? E chama ele de último planejador. Às vezes a gente, de uma forma mais tradicional, vê, não, o planejador são os gestores, né? Quem está lá no campo, ele vai executar o plano, mas o Lean, ele inverte essa pirâmide. E aí a pergunta é, Rodrigo, por que o último planejador é o encarregado? Olá, bom, obrigado pela pergunta. Nós consideramos o encarregado como o último planejador porque ele é o último tomador de decisões no campo, né? Então, é a pessoa que mais tem que estar alinhada com o planejamento, que tem que ter participado da elaboração do planejamento e tem que ter validado isso para lá no campo, né? Lá na frente de serviço, ele ter a sequência clara das atividades e poder tomar as decisões e refletir aquilo que foi detalhado e desenhado por todo esse grupo que participou da elaboração do planejamento, né? Então, ele é o nosso último tomador de decisões e é nele que o nosso planejamento tem que chegar e tem que refletir a realidade do dia a dia dele. Legal, Rodrigo. Excelente resposta. Vamos para frente. Mostra como eu estou falando, essa questão da mudança de quem é o cliente interno do planejamento, né? Um dos clientes internos do planejamento são as equipes de trabalho. Se ele não entender aquela informação, o planejamento não está servindo, né? O planejamento tem que atender os gestores, né? E tem que atender também quem vai operacionalizar ali a ferramenta. Então, vamos aqui para mais uma, vamos aqui fazer a nossa última pergunta. Quais ações são adotadas para promover o envolvimento pleno do pessoal que encontra-se no nível operacional em relação à filosofia do Lean Construction? Tem um pouco a ver com o que o Rodrigo acabou de falar. Se puder complementar, Rodrigo, com essa foi o Genison Rocha que perguntou. Essa coparticipação, né, das equipes, né, desdobrando o cliente interno, né, como eu havia falado um
pouco antes, né? Participei desses dois movimentos, né, da empresa, que era um planejamento tradicional e depois o planejamento focado aí no Lean Construction, no último planejador, né? E o que a gente sempre via era isso, né? Era um belo planejamento, né? Um planejamento muito bonito, muito bem desenhado, uma ótima linha de Gantt, enfim, um material muito bem apresentado, mas a gente via que não se refletia isso lá na frente de serviço. E a frente de serviço acabava tomando outras decisões e não tinham essa informação, não chegava para eles. E hoje, através dos treinamentos que foi relatado aí pelo Luiz Tinoco, né? Então, assim, até os próprios check-in e check-out que fazemos com nossa frente de serviço, né, com as pessoas da frente de serviço, é separado um momento desse evento para investir em treinamento, né? Então, ou é um treinamento de melhoria do apontamento, ou é um treinamento de leitura de dados, ou é um treinamento da participação nos planejamentos puxados, né? Ou até mesmo o próprio evento do Pool Planning, né? Que a gente considera aqui o Pool Planning como se fosse um evento quase que religioso, né? Então, todos participam, todos contribuem com suas sugestões e com suas melhorias e todos acabam se sentindo dono daquilo. Então, é dessa forma que a gente trabalha aqui. É bem isso que o Rodrigo está falando, né? A questão de trazer o encarregado para se tornar dono daquilo. Quando a gente faz o Pool Planning, que a gente detalha o planejamento, que a gente chama eles, né? E eles ajudam a gente a planejar, né? Não é feito uma coisa e apresentado para ele, não. A gente traz o encarregado para ele ajudar a gente a tomar a decisão de como que será feito o planejamento. Então, com isso, a partir do momento que ele tem aquela informação, que ele ajudou a construir aquilo ali, ele tem aquele espírito de dono, ele já tem em mente que quando ele chegar lá no campo, não, eu estou fazendo isso, mas ele concorda com tudo que a gente está falando ali, não é uma coisa imposta, né? Isso que acho que é a parte mais legal de trazer o encarregado. Perfeito, pessoal, excelentes colocações, né? A gente percebe essa questão do envolvimento da cultura como uma parte central do Lean, né? A gente vê que tem os pilares, né? Você tem ali a base, os pilares e a casa da Toyota, que o pessoal sempre utiliza, mas no centro são as pessoas, né? São as pessoas que vão identificar esses desperdícios. Bem legal, pessoal. Obrigado pelas contribuições. E aí eu vou passar agora a palavra para o André Medina, né? Para que ele faça aí a apresentação do nosso próximo ciclo do V2AG. Vai lá, André. Vou compartilhar aqui a tela novamente. Valeu, Xará. Obrigado aí. Bom, acho que foi bem bacana, né? Toda essa conversa que a gente teve aqui sobre a parte da excelência operacional, vendo isso na prática, né? Então, acho que isso é muito bacana. E aí, como eu tinha comentado, né? Como que a gente, da inovação, né? Suporta a nossa excelência operacional. Então, esse é o principal foco nosso para dar realmente esse suporte. E a gente fala que a tecnologia realmente veio para tornar-nos, né, mais produtivos, né, no nosso dia a dia também. Então, como, né, foi bem explicado aí, né, pelo Tinoco, pela Carla, pelo Bueno, como que a gente realmente, utilizando essa plataforma, né, da Agile, a gente conseguiu melhorar e ser mais produtivo, né, na montagem dos nossos planejamentos. Bom, e como que a Agile junto com a Val chegaram até a gente, né? Então, como que a gente conheceu, né, vocês aí, né, André, a empresa de vocês, realmente foi na participação do nosso programa de inovação aberto, que é o V2AG, né, que tem realmente esse objetivo de levar a sua tecnologia para as maiores obras do Brasil, né? Então, a Agile chegou para a gente através do V2AG, nesse segundo ciclo que a gente teve, né, no ano passado, fez a validação, então ele foi até nossas obras, entendeu, né, quais eram os nossos desafios e aí realmente adaptou a solução dele para o nosso contexto, né? E logo em seguida, depois de ter validado a solução, a gente viu que realmente funcionava, que servia para o nosso contexto, a gente acabou contratando então a Agile e agora já estamos expandindo para as outras obras também, né? Então, esse é o objetivo que a gente tem com o V2AG, realmente buscar novas tecnologias para que melhore nossa produtividade, melhore nossa eficiência nos nossos canteiros, torne os nossos canteiros mais tecnológicos e a partir daí realmente contratar, né, e ter essas soluções como fornecedoras da nossa empresa. Bom, e então essa é a ideia do V2AG. Quem tiver soluções aí inovadoras, né, na área de engenharia, que queira realmente aplicar isso nas obras, a gente também tem isso no nosso programa de aceleração,
que tem alguns diferenciais, né? A ideia realmente é colocar o piloto de vocês, a prova de conceito, nas nossas obras, né, em escala real, para você testar aquela prova de conceito, ver se realmente funciona ou não, né? E aí a gente está considerando soluções tanto de software como hard science mesmo, né, de pesquisadores, né, da universidade, que podem realmente aplicar isso para fazer o teste nas nossas obras e funcionando, a ideia é que a gente contrate vocês. A gente hoje tem um processo ágil de contratação de startups, então soluções de startups hoje conseguem ser contratadas rapidamente, né, através de um processo que nós temos. A AG hoje ela é considerada, né, o cliente anjo, então ela pode ser o seu primeiro cliente, né, realmente validando a sua solução, e você ter um cliente, né, do tamanho da AG, ele te ajuda depois a abrir outras portas também, né? Então isso é bem bacana, você, né, tá próximo com a gente. O nosso programa ele é equity free, isso significa que a gente não pega participação da sua solução, tá? A gente não vira sócio da sua solução. Num primeiro momento, você pode participar desse programa sem custo algum, sem precisar oferecer nenhuma participação da sua empresa para a AG. Obviamente, tendo alguma possibilidade que a gente vê o ganha-ganha, a gente sim pode investir na sua solução e aí sim virar sócio, mas tudo é negociado depois à parte, tá? Se tiver interesse dos dois lados. O nosso programa ele também auxilia financeiramente os pilotos, caso haja necessidade, né, da compra de algum equipamento, da compra de alguma coisa mais de hardware, a gente pode sim auxiliar esses pilotos, né? E como eu disse aí, parte também de oportunidade de investimentos, caso seja um ganha-ganha para os dois lados. Além disso, vocês têm um convívio diário com os profissionais da AG e de outras startups também. Aqui em São Paulo, a gente tem um espaço de coworking onde vocês podem trabalhar, né, ficar nesse espaço e ter o convívio direto com os nossos engenheiros aqui na sede, né? Então, o coworking fica dentro da nossa sede em São Paulo, aqui na cidade de Monções. Além de vocês também terem contato com as obras, né, ir até as nossas obras, entender realmente nossos desafios e aplicar a solução nas nossas obras. Então, esses são, né, grandes benefícios que a gente traz junto com esse programa. Bom, e aí, já dando um spoiler, o André já tinha falado logo no início aí, né? A gente está lançando agora o terceiro ciclo esse ano, então a crise não fez a gente parar, né? A gente continua aí a todo vapor, porque a gente acredita que realmente a inovação é o que traz o diferencial para a empresa, que realmente mantém a gente firme e forte, independente da crise. E agora, no dia 17, então, na próxima segunda-feira, a gente lança o nosso terceiro ciclo, iniciando as inscrições de alguns desafios específicos. Então, se você quiser saber quais são esses desafios, né, que a gente vai lançar, acompanhe nossas redes sociais, aí que no dia 18, então, a gente vai estar divulgando todos esses desafios e também pelo nosso site www.vetorag.com.br. Né? Então, lá você vai poder inscrever sua startup, inscrever sua solução para poder participar, então, do nosso programa de aceleração e, quem sabe, ser mais um case de sucesso, né, em parceria da AG com startups, assim como a Agilent, né, tem sido com a gente, né? Espero que cada vez cresça mais aqui também dentro da empresa, né? Estamos tendo em outras obras também. Então, a gente espera que vocês sejam os próximos aí a fazerem parceria com a gente. Ok? Obrigado mais uma vez. Eu acho que foi bem bacana esse bate-papo aí também, né? André, eu agradeço mais uma vez e não sei como que vai ficar aí agora o webinar, depois a gente vai disponibilizar também para todo mundo, né? Isso. Aqui, André, a gente vai disponibilizar, tá, a gravação para todo mundo. Eu peço que quem puder apontar aqui o QR Code ou acessar o nosso site, a gente vai mandar também por e-mail isso. Ideia nossa, a sua contribuição, né, para fazer sugestões, sugerir próximos temas para a gente e passar a oportunidade de melhorias para esse próprio webinar, né? Vai ser muito legal a gente ter esse feedback de vocês, tá? Então, a gente vai mandar esse link também por e-mail para todo mundo que se inscreveu. E eu também queria aproveitar para fazer um convite, tá? A gente vai estar na próxima semana apresentando outro case, tá? De gestão Lean, tá? Só que em outras tipologias de obra, né? No caso da Serrolim Engenharia, uma incorporadora e construtora mais voltada para obras residenciais, tá? Então, quem se interessou também pelo tema, outra abordagem, né? Agora, na terça-feira, às 19 horas, a gente vai estar fazendo esse webinar com o pessoal da Serrolim Engenharia, aplicando o Lean em obras residenciais, edifícios de padrão médio-alto
né? Vai ser bem legal, vai ser uma mescla aí de conhecimentos práticos, né, mesclado aí com uma teoria bem embasada, né, vindo aí da universidade, já com o professor Dr. Barros Neto. Então, vai ser um evento bem interessante na próxima semana. Eu queria aproveitar para fazer esse convite para todo mundo que está participando e agradecer a presença de todo mundo aqui nesse nosso evento online. Ok, então, agradecer o André, o Tinoco, a Carla, o Rodrigo e todo mundo que ficou aqui. A gente sabe que, devido a algumas restrições aí do pessoal que está aí na obra, né, sempre é complicado, tem que parar, vir aqui conversar com a gente. Agradeço demais, agradeço as pessoas que acompanharam a gente, né, que estão assistindo a gente, e esperando que tenham nos agregado valor, né, como o Lean prega, para todo mundo que está assistindo o evento junto com a gente. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Obrigado pela participação de vocês e por terem aceitado entrar nesse projeto junto com a gente. Valeu, André. Obrigado aí. Boa tarde a todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu, André. Obrigado. Todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos e até o nosso próximo evento. Valeu. Até a próxima.